Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. Lembrando que é sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com representação no mesmo dia às 23 horas. Ou seja, são 3 programas inéditos por semana, justamente com a intenção de trazer as pessoas que fazem um pouquinho da nossa história, da nossa Baixada Santista. A ideia desse talk show é exatamente isso. Lembro você que estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro Net, canal 522. Já aproveito aqui a oportunidade e já deixo o nosso contato na nossa produção através do WhatsApp do 13 95 550 0001. 13 95 550 0001. O seu feedback, a sua opinião, sugestão, críticas e afins é sempre muito bem-vindo. Eu adoro quando as pessoas entram em contato, mandam sugestão de pauta. Isso aí faz com que o programa seja ativo, né? A gente vê que a gente está vivo, com certeza. E o papo de hoje está muito legal, né? A pessoa que eu convidei para vir bater um papo comigo é uma pessoa que eu admiro muito. E quando você admira muito a pessoa, quando você é fã, o papo fica muito mais fácil. Na verdade, a gente hoje escuta muito falar das mulheres empoderadas, mas ela, para mim, sempre foi. Eu acho que ela tem uma inteligência fora da curva, ela é super culta, escreve bem, enfim. Ela está à frente do grupo A Tribuna há 30 anos já, ela é jornalista, então eu tenho a maior honra de bater esse papo com ela. Toda vez que eu a vejo, aquele sorriso muito legal. Enfim, quando a gente gosta, não tem como fingir. Quem está aqui comigo hoje é a minha querida Arminda Augusto. Arminda, hoje ela está na frente de projetos especiais. Eu já fiz com ela alguns aqui no nosso querido grupo A Tribuna. E é aquela mulher que está assim, é um azogue, né? Já passou por tudo, jornalismo de verdade, informação correta. Além disso, ela é uma apaixonada por educação, por meio ambiente e por ações de responsabilidade social. Antes da gente ouvir falar disso tudo que a gente escuta falar hoje, dessas ações de responsabilidade social, ela já falava disso anos atrás. Tô certo ou não tô? Tá certíssimo. Arminda, é muito legal você estar aqui. Eu gosto tanto de você. Tô falando Imagina, sério, Arminda, eu acho você assim, fico sabe? constrangida. Não fique, porque você assim, você sempre foi muito assim em cima da notícia, redação. Quais foram os setores? Comecei quando? como repórter, né? Falávamos aqui antes de começar Repórter. o seu podcast. Aliás, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Arminda, a você e a sua produção. Eu sou teu fã, Arminda. É uma honra estar aqui no Papeando com Carlão. Eu sou teu fã, Arminda. Eu nunca imaginei que eu fosse entrevistar você um dia, Arminda. A recíproca é verdadeira, muito Carlão. Obrigado. E, bom, então esse ano, né, como falávamos antes de começar aqui o nosso bate-papo, esse ano eu faço 30 anos de A Tribuna. E comecei como repórter, e a minha paixão, né, por educação e por meio ambiente, eu acho que vem desde a época de repórter, porque era uma época de redação em que havia muita gente, né, havia muitos repórteres, e a chefia de reportagem podia se dar ao luxo, digamos assim, de separar os repórteres por setores. Então tinha um repórter que cobria habitação, outro que cobria saúde, outro que cobria trânsito e transporte, e a mim foi dada a tarefa de cobrir meio ambiente e educação. E eu falei para o chefe de reportagem na época, que tinha sido meu professor, o João Batista, e João Batista, eu não entendo nada de educação nem de meio ambiente. Não, mas você vai entender, você vai entender. Isso foi 30 anos atrás. Então eu fiquei como setorista, né, de educação e de meio ambiente por 5 anos, depois eu fui pauteira, depois chefe de reportagem, depois durante 13 anos editora executiva e durante 7 anos editora-chefe. Então faz 5 anos que eu deixei de ser editora-chefe e sou gerente de projetos e relações institucionais. Mas é como você disse, uma vez repórter, uma vez jornalista, sempre jornalista. Sim, né? é então isso essa mesmo. é a minha grande paixão, segue sendo essa. É sensacional. E você está nesse cargo há 5 anos. 5 anos. Eu me lembro de fazer com você um projeto especial, já faz mais tempo. Fizemos 2 projetos muito, muito legais e você foi muito participativo muito naquela legal. ocasião. A gente fez o Envelheça Leve, né, que foi um ciclo de 4 encontros lá no nosso auditório, em que a gente escolheu 4 eixos importantes, né, deste amadurecimento, né, do envelhecimento.
E no ano seguinte a gente mudou o nome, em vez de Envelheça Leve, a gente fez, era a mesma proposta, Diálogos da Maturidade. Aí foram 6 encontros e eu lembro assim que o auditório ficava com gente em pé, era muito legal. Porque foram temas, né, que você ajudou a escolher, foram temas muito pertinentes, coisas que hoje a gente segue discutindo, né? Exatamente. Que é a questão do trabalho, né, do mercado de trabalho, né, para essas pessoas 50, 60 a mais, que é a questão do corpo, né, da atividade física, memória. Então, o que a gente discutiu hoje foi um pouco do que a gente discutiu naquelas 2 ocasiões. É muito legal, sim, porque se a gente for, assim, lembrar um pouquinho desse pessoal 60 a mais, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, uma pessoa de 60 anos... Era uma pessoa velha, né? Era uma velhinha, não era? Sim, era. Ainda, sim. Assim, eu tentando voltar no tempo, lembrando da minha avó, quando tinha 60 anos, 65, usava aquele vestidinho florido, assim. Com anágua, né? Com anágua, né? Tinha uma cintinha que amarrava, enfim. Hoje em dia... é outro papo. É outro perfil. É outro papo. E você, naquela época, foi uma das incentivadoras a eu ter um clique e montar um laboratório somente para a terceira idade. Exatamente. Você lembra desse papo? Lembro no disso. Covid, a gente falou bastante. A gente teve um contato muito próximo mesmo. Onde eu cheguei, aí na tribuna, fazer testagem, você lembra disso, né? E aí, você falou assim, o pessoal da terceira idade se cuida, né, Carlão? Se cuida. E aí eu abri um laboratório para atender somente a terceira idade. Foi feito isso. Na rua Amazonas, do lado ali do hospital Ana Costa, uma casa antiga, onde a gente reformou tudo, tem os vitrais, ganhei dos ídolos dos Santos uma camisa autografada pelo Pepe, aqueles jogadores antigos. Tá? A gente criou um clima ali, onde não servia o café, tinha o cappuccino, e aí uma senhorzinha começou a levar um bolo todo dia, a outra levava um bolo também, virou point. E aí, quando a gente começa a pensar, para aquelas senhoras que têm hoje 80 anos, 85, 90, enfim, fazer exame vira evento. Sim. Lembra que eu falei isso para você? Sim, sim. Fazer exame vira evento. Comecei a abrir o laboratório às 7 horas, já tinha a tiazinha na fila às 6h30, comecei a abrir 6h30. Então, assim, quando a gente vê de cuidar da saúde, essas pautas todas é importantíssima. E para minha satisfação, comecei a contratar algumas pessoas 60 a mais. Eu tenho funcionária de 70 e poucos anos. Mas faz todo sentido. Que não falta. Que é comprometido. Que ela esvazia o lixo dela sem você pedir, Sim. que ela tem iniciativa. Sim. Então é muito legal quando a gente fala isso e a gente vê na prática. Então ela faz um pouco mais além do que ela teria que fazer, participa bem, tem 70 e poucos anos. Isso aí. E não é uma, são várias. Eu comecei a me dar conta da idade quando eu estava prestes a fazer 60 anos. Eu fiz 60 anos em outubro e foi muito engraçado, né? Eu já contei essa história para algumas pessoas. Eu corro, né? De 8 anos para cá eu comecei a correr e a corrida assim, ficou incorporada na minha vida. Aí no final de 2024, novembro ou dezembro, veio já o aviso de inscrição para a primeira prova de 2025, que era o desafio Porto Cidade. Porto Cidade. E aí entrei lá no link, né, ok, aí você coloca os seus dados pessoais, eu só confirmei porque os dados já estavam lá, você escolhe o tamanho da camiseta, aí a última etapa é a geração do boleto. Aí veio um boleto com 50% de desconto. Aí eu falei, eu fiz alguma coisa errada, né? Exatamente. Voltei tudo para trás, fui lá, inscrição... Tamanho da camiseta, geração de boleto, 50% de desconto. Aí liguei pro meu treinador e falei, Pedro, o que eu tô fazendo de errado aqui? Ele falou, Arminda, em 2025 você faz 60 anos? Aí eu falei, faço em outubro. Ele falou, mas ó, a partir de agora toda inscrição você tem 50% de desconto. Eu falei, mas eu não quero. Não, mas é muito legal. A gente sofre na hora de por lá, né? 1960 e pouco, eu nasci em 67. Ah, então você é um pouco mais novo que eu nasci em 67. Então,
para você achar o 67, 67 dá umas 4, né, para Sim. subir o negócio, né, 2080 até achar o 67. Mas tem essa vantagem. Mas é o que você falou, eu sinto, né, e na assessoria que eu participo, tem muita gente, assim, da minha faixa etária, um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais velho, e muita gente com 80, com 85, que está lá, super ativo. É muito toma legal. remédio para alguma coisa? Não toma remédio para nada. Então, assim, é nessa velhice que eu quero estar daqui a 20 anos, exatamente. entendeu? É nessa E por que não pegada continuar mesmo. trabalhando? Então, Não, assim, eu acho te parabenizo legal isso. por contratar pessoas Sim. que agregam nessa faixa etária, porque agregam mesmo. Mas é uma coisa super legal. Você trabalha no veículo de comunicação onde a gente aprendeu a ler. Você é do grupo A Tribuna. Eu sou fã de Tribuninha. Quando tinha aquele Tio Leto. Né, quando tinha aquele lançamento que vinha uma tribuninha grossa, você lembra? Era no Dia das Crianças, ali perto, na semana, vinha uma tribuninha que tinha umas 50 folhas. Sim. Era uma coisa maravilhosa, desenhar. Tanto é que eu tenho um desenho publicado na tribuninha, que eu mandei para a tribuninha quando eu tinha 8 anos. É muito legal. Quando a gente fala Grupo Tribuna de Santos, já passa para nós uma credibilidade muito legal. Estou falando sério, sem rasgar seda, e todo mundo vai concordar comigo mesmo. Os caras existem há 200 anos, Gilfredo Santini, tem a história toda. Trabalhar com isso é muito legal. Além disso, ela hoje faz o quê? Projetos especiais. E eu tenho acompanhado, vejo sempre lá que você faz, cada assunto legal, saúde, né, que você toca nesse assunto. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais desses projetos aí e o que vem, porque até agora eu não segui pauta nenhuma. Tadinha da Luiz fez a pauta, eu não segui, mas eu prometo que no próximo bloco eu vou seguir com certeza. Segura aí que eu volto já já. Olá, estamos de volta aqui com o Papeando com Carlão, um papo super legal com a Arminda. Eu adoro falar com a Arminda, que ela tem bastante assunto sempre, né? Ela dá uma viajada legal, fala de ODS. O assunto é ODS. Você sabe o que quer dizer ODS? Você já viu isso? É um logo que tem um monte de quadradinho. O que é ODS? Arminda, explica pra gente. Você acabou de falar aqui agora. Olha, me ocorreu fazer um comparativo quando você falou que tem um monte de quadradinho. Parece uma tabela periódica. Parece uma tabela periódica. São hidrogênio, lítio, sódio, potássio, né? Isso. Então, ODS, né? Tradução, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eram 17, de 1 ano, 2 anos para cá, passou a ser 18 ODSs. É um conjunto de metas e de compromissos, né, que todos devem assumir. Isso foi criado pela ONU, e é uma cartilha, digamos assim, em que você pode aderir aos ODSs na medida do possível, dentro da sua empresa privada, da sua empresa pública. Cada ODS é um objetivo que você pode buscar até 2030, até 2030. Então, é combate à fome, educação de qualidade, meio ambiente, mudanças climáticas, parcerias, o 17, que eu acho que é super importante, o ODS 17, que é parcerias para o desenvolvimento, ou seja, você se associar a quem pode te ajudar na busca desses outros ODSs, enfim. E o 18º, que foi criado agora mais recentemente, ele diz respeito a ações de combate ao racismo, discriminação racial e tal. Então, é um movimento que vem crescendo, né? As pessoas vêm se apropriando desse movimento e tentando incorporar ao dia a dia da sua empresa. Não significa que você tem que abraçar, não, todas as ações que eu vou fazer dentro da minha empresa, todas têm que ter uma dessas 18 finalidades, não. Mas, na medida do possível, né? Se você é uma empresa comprometida, consciente, tem aí sua responsabilidade social, você pode, dentro das coisas que você já faz, criar alguma iniciativa paralela, né, complementar, que diga respeito a um dos ODS. Entendi. Então, a gente lá na tribuna, até movidos, né, por uma aproximação muito grande que a gente fez com o Fábio Tatsubo, né, que muita gente conhece ele aqui. O Fábio Tatsubo é quem coordena um departamento de ODS dentro da prefeitura.
Que legal, hein? E ele sugeriu, em certa ocasião, ele falou, Arminda, vocês têm aqui na tribuna tantos projetos, vamos ver quantos desses projetos já estão dentro dos ODSs. Então, a gente tem lá a corrida, né? Sim. Os 10 quilômetros que acontecem sempre em maio. Em maio corrida é estímulo à saúde, estímulo ao fim do sedentarismo. Isso tem lá um ODS correspondente, assim, pela promoção da saúde. Certo. Então, ok. Essa é uma iniciativa que tem um ODS presente. A gente tem lá um outro projeto que chama Donas do Negócio, que inclusive está na 5ª edição, que é de empreendedorismo feminino. Focados em abraçar cada vez mais ODSs, a gente no ano passado colocou uma parte desse projeto que conversa com as vilas criativas aqui da prefeitura, que também tem mulheres empreendedoras. É sensacional, é um projeto muito legal, né? Então, por que não aproximar as empreendedoras que já estão estabelecidas, né, com suas lojas, seus serviços e tal, dessa natureza que é também de empreendedorismo, mas de um outro tipo de empreendedorismo, que são artesãs, sim, mulheres que lidam com gastronomia, com bolo, com doces e tal. Assim, a primeira experiência foi no ano passado, a gente foi com todas as empreendedoras, a gente foi em uma vila criativa e elas ficaram absolutamente surpresas da força, né, da garra, do foco e da vontade de vencer dessas mulheres que frequentam as vilas criativas. Então, a Estorino, né? Ela veio aqui e a gente falou exatamente isso. Olha, isso é assim, quando você vê a sinergia, você fala, nossa, estamos fazendo alguma coisinha que vai dar certo, que daqui desse encontro, que daqui dessa troca, coisas boas vão acontecer, sabe? Cria uma energia muito interessante. Você vê como uma empresa de comunicação, como o grupo A Tribuna, ela se renova a cada dia. Sim. Eu estou aqui pensando exatamente isso. Quando a gente pegava o jornal, anos atrás, a gente tinha acesso ao jornal para saber de tudo. De notícias, né? De tudo. Hoje, é as últimas notícias de ontem. Sim. Né? Porque o jornal passou a ser isso. Existem colunas que eu acompanho, que a gente lê e tal. Mas você vê como uma empresa de comunicação sendo feita da maneira correta, tendo projeto legal, e junta pessoas o tempo todo. E assim, não é verdade? Eu diria se reinventa, né? É muito legal isso. E eu diria que hoje, Carlão, os projetos, não só os que estão no meu guarda-chuva, mas existem projetos de porto também, que não são tocados por mim, são tocados pelo Maxwell e pela área comercial. Eu diria que os projetos hoje representam grande parte do nosso trabalho no dia a dia. A comunicação, produzir notícia continua sendo o core principal, mas fazer projetos que conectem pessoas, que conectem atividades e que tragam para o debate temas que são relevantes para a nossa região. O tempo todo, o tempo todo. O nosso diretor-presidente, né, o Roberto Santini, ele tem uma fala assim, que eu acho que é muito interessante, que ele fala, a região indo bem, socialmente, economicamente, um grupo de comunicação, seja o Grupo Tribuna, seja aqui a Cultura, sejam os outros, vão bem também. Exatamente. Então, todos vão bem. Então, vamos pegar quais são os nossos gargalos e as nossas deficiências e vamos trazer para o debate, tentando ajudar na solução. E é debate mesmo, porque junta pessoas, junta autoridades, junta entidades, abre ao público, enfim. Exatamente. Quando a gente fala de porto, a gente é o maior porto da América Latina, que a gente não sabe se é uma cidade dentro do porto ou porto dentro de uma cidade. Quando a gente vê um projeto do porto que cresceu pra caramba, Marcos é uma figura, assim, um cara que se envolveu e aprendeu a fazer a coisa mesmo, né? Mas aprendeu a fazer. Você vê a dimensão, os caras da Tribuna estão em Amsterdã visitando aqui. É muito legal isso, porque você vê a coisa acontecer. Então, uma empresa de comunicação, ela pode se reinventar todos os dias, além de trazer uma informação correta, ela junta pessoas o tempo inteiro. Isso é muito legal. Parabéns mais uma vez. Né? Obrigada, Carlão. Não tem, e me fala dos teus projetos.
que você ia falar? Existe? Não existe um termo dentro do universo da comunicação, é um termo bastante usado até pela ANJ, que é a Associação Nacional de Jornais, que é deserto de informação. Deserto de informação. Existem muitos vazios, lugares vazios de cobertura jornalística, né? Que é assim, nos grotões do Brasil, Sim. no sertão, em cidades menores. E qual é o problema de você ter esses vazios de informação? É das autoridades, é do poder público, Sim. é de quem não tem muita ética, fazer o que bem entende e aquilo não virar pauta, aquilo não ser trazido para fora. Então, a nossa Baixada, né, ela é muito bem servida de comunicação e eu acho que a gente caminha junto com o desenvolvimento e falando dos problemas, justamente porque nós não estamos num vazio de informação. Esse é o mérito dos grupos de comunicação de uma maneira geral. É muito legal. E além disso, acaba levantando bandeiras, cutucando o poder público. Vamos falar a verdade. É isso aí. Levanta bandeiras, cutuca, oi, acorda. Poderia ter isso aqui, poderia ter isso aqui. Então, não que, mas é uma maneira que você tem justa, ética, limpa, transparente e que junta pessoas o tempo inteiro. Projeto novo, o que vem por aí? Olha, eu gosto muito de educação, gosto muito de meio ambiente, né, mas eu ainda, no ano passado a gente teve uma primeira iniciativa que eu gostaria de expandir essa iniciativa. No ano passado a gente fez pela primeira vez lá em Guarujá o que a gente chamou de Prêmio Ideia, que a gente premiou alunos da rede municipal, professores da rede municipal também, que tivessem boas ideias, né, por isso o nome Ideia, em 7 eixos diferentes. Então tinha lá educação financeira, tinha educação para a paz, tinha melhor uso da inteligência artificial em sala de aula, e isso eu acho que a rede de educação, seja ela pública ou privada, tem muitas boas iniciativas, tem muita coisa legal acontecendo dentro das escolas. E eu gostaria de tirar isso do papel, né? Guarujá foi um avant-première, foi legal, mas eu queria que essa iniciativa ela envolvesse toda a nossa região, que a gente pudesse fazer isso, especialmente com as escolas públicas. Sim. Porque são sempre criticadas, né? A escola pública não tem qualidade, que não sei o quê. Tem tanta gente boa fazendo projetos interessantes, e se a gente puder dar visibilidade para esses projetos e que eles possam ser replicados, aí é o estado da arte, entendeu? Eu também acho, porque você vê aí, Cubatão teve uma escola premiada. Essa escola participou do Prêmio Ideia. Eu convidei eles para falarem o que eles fizeram lá na Escola dos Sonhos. Exatamente. Então... e foi uma aposta daquele professor que era professor, foi ser diretor. Ouvir esse menino falar, assim, não tem como você não se apaixonar. Exatamente. Não tem como. E do nosso lado. E do nosso lado. Do nosso lado. Então, assim, se você não fala, se você não divulga, eu acho que é uma ideia maravilhosa. Eu que lido com jovens que saem da escola e começam a fazer uma faculdade. E eu percebo isso. Não fale mal da escola pública se você não conhece. Exatamente. Porque eu começo a ver que depende muito mais do aluno do que da escola. Mas a escola, ela te dá oportunidade, sim. Eu tenho um aluno de escola pública que é nota 10 em bioquímica. Eu tenho. Simples e a assim. Escola pública. O outro saiu de uma escola particular e não é 10. Então não fale o que você não sabe. E isso com visibilidade é o que a gente quer. Sim. Baseado em ODS ou não, mas um projeto ser extra, sair lá de dentro e todo mundo conhecer o que cada um faz. Sensacional, como sempre, né? Você é muito antenado, eu acho isso muito legal. Eu aqui falaria mais com ela, tinha mais assunto, tinha fake news, tinha mais o que ela pensa da sociedade em si, mas ela volta, eu vou marcar com ela, ela volta. Arminda, obrigado por você Eu que agradeço. Vindo. Obrigado mesmo. Parabéns pelo sucesso do teu programa, que você siga transitando por esse nosso caminho, que é o da comunicação. É muito legal. E, enfim, eu tenho certeza que vai ser sempre de muito sucesso com boas pessoas aqui sentadas. Obrigado, conte sempre comigo. Você tem um fã aqui. Você sabe que você a recíproca é verdadeira. Ela é tão legal, Arminda. Eu gosto tanto dela. E é bom a gente trazer essas pessoas que
Meu, trabalhando na tribuna esses anos todos, tanta coisa que você já viu, que você já leu, que saiu justamente dessa pessoa linda chamada Arminda. Muito legal. Para você que me assiste, obrigado sempre, um grande beijo, até a próxima, valeu, tchau, tchau.